E aí, galera do primeiro ano, beleza? Bom, nós vamos dar continuidade ao caderno 2, tá? Só que agora nós vamos entrar no capítulo 2, formações vegetais. Esse é um capítulo bem curto, bem facinho, tá legal? Só que nós precisamos utilizar de informações do capítulo 1, porque as formações vegetais, elas dependem dos climas. Dependem também das condições de temperatura, de umidade. Quais são os objetivos desse capítulo? Entender as relações entre climas e formações vegetais. Por isso que nós precisamos do capítulo 1, tá vendo aí, ó? Caracterizar e localizar as principais formações vegetais do planeta. Reconhecer o conceito de biodiversidade. Esse conceito de biodiversidade ele já vai estar praticamente embutido ao longo da nossa explicação. Identificar a causa e consequência do processo de desmatamento. Eu não vou me preocupar muito agora com essa questão de desmatamento, porque no caderno 3 de vocês nós vamos falar muito sobre a questão do desmatamento por causa da questão do Brasil, mas ele também vai estar embutido aqui à medida que a gente for esclarecendo para vocês sobre alguns domínios vegetacionais. Quais são os principais conceitos que você vai aprender? De biodiversidade, que eu acabei de comentar com vocês que ao longo nós vamos estar aprendendo, bioma, ecossistema, domínios climatobotânicos e assoreamento. Esse assoreamento eu coloquei aqui, mas na verdade ele não vai aparecer agora de fato para vocês não, ok? Bom, vamos falar dos fatores determinantes, tá? Os fatores que são importantes para o desenvolvimento de uma determinada vegetação. Bem, vamos começar então. Clima. É importante que vocês percebam, eu coloquei aqui dois mapas, que a vegetação ela está associada ao clima por quê? Porque o clima, eu tenho dois elementos climáticos importantes, que são eles, temperatura e precipitação. Né? Inclusive, quando nós analisamos um climograma, esses dois elementos climáticos eles aparecem nesta análise. Bom, vamos só mostrar para vocês que isso é importante. Olha só. Aqui nós temos a área da floresta amazônica, que é uma floresta equatorial. Nós temos aqui essa mesma floresta equatorial aqui na África e essa mesma floresta equatorial aqui no Sudeste Asiático. Se nós observarmos, essa floresta equatorial ocorre exatamente na área de clima o quê? Equatorial. Olha aqui, clima equatorial na África, na América do Sul, no Brasil, na África e no Sudeste Asiático. Então, nós vamos observar que a vegetação ela está associada diretamente ao tipo climático. Se eu sobrepor esse mapa climático ao mapa de vegetação, nós vamos perceber que então existe essa correlação. A tundra seria aqui. A pluviosidade que ela ocorre é um pouco maior que a pluviosidade que ocorre no deserto. E todos eles ocorrem em temperaturas diferentes. Agora você vê, a tundra está ocorrendo aqui numa situação de temperatura negativa, enquanto o deserto tem temperaturas positivas. Mas o deserto é importante deixar bem claro que o que marca o deserto é a amplitude térmica diária muito alta. É a grande variação de temperatura. Então, durante o dia, temperaturas altíssimas, 40 graus. Chega à noite, temperaturas podem ser negativas, -2, -3. Então, vamos pegar o seguinte aqui. Esse bioma aqui, eles não colocaram o nome dele, é um bioma 3. Se vocês observarem, esse bioma ele ocorre numa faixa de alta temperatura, aqui ó, a temperatura dele é alta, aqui não é o 0, 10, 20, 20 para cima. E numa faixa de alta precipitação, olha aqui, ó, se nós observarmos de alta precipitação. Então, se nós observarmos bem, isso aqui seria o quê? A floresta equatorial. Bom, vamos pegar um outro bioma? Vamos pegar esse bioma aqui, ó, o 2. Ele já ocorre na temperatura alta e numa precipitação não tão elevada. Por exemplo, savana. Esse daqui, esse bioma número 1, temperatura negativa e precipitação não muito alta. Pode ser o quê? Floresta de coníferas. Ok, pessoal? Então, eu quero que vocês percebam que há uma relação desses dois elementos climáticos, temperatura e precipitação, na formação de um bioma. Altitude. Quando aumenta a altitude, o que acontece com a temperatura? Ela diminui, não é isso? E ao alterar a temperatura, altera-se também a vegetação.
Então, se nós observarmos esse esqueminha, à medida que a altitude está aumentando, a temperatura diminui e nós vamos tendo aqui estratos vegetacionais diferentes. Deu para observar, pessoal? Então, alterou a temperatura, altera essa vegetação também. A latitude e a altitude, existe uma certa correlação entre elas. Por quê? Se nós lembrarmos, quando nós estudamos clima, quando aumenta a latitude, a temperatura diminui. Quando aumenta a altitude, a temperatura também diminui. Então, por isso que há uma correlação. Observem, as florestas tropicais ocorrem numa faixa de baixa latitude e de baixa altitude, porque a temperatura é alta. As florestas temperadas já ocorrem em temperatura um pouco mais baixa. Olha só, que há uma correlação, está percebendo? Então, quando aumenta a altitude e a latitude, a temperatura diminui. É por isso que a gente fala que quando você está, mesmo na Cordilheira dos Andes, lá no Equador, a vegetação vai ser temperada, vai ser uma vegetação temperada. Por quê? Porque a temperatura lá propiciou o desenvolvimento de plantas adaptadas àquela condição de temperaturas mais baixas. Classificação da vegetação. Nós vamos classificar a vegetação de várias maneiras. Vamos começar com a relação à umidade. Ela pode ser tropófila. O que é a vegetação tropófila? É aquela vegetação de ambiente úmido e seco, de acordo com a estação do ano. Caso, por exemplo, do cerrado. Verão chuvoso, inverno é seco. Higrófila, também chamada de ombrófila. É uma vegetação de ambiente úmido. Por exemplo, a floresta amazônica. Né? Vegetação ombrófila, ambiente muito úmido, chove muito. Hidrófila, vegetação de ambiente alagado. Então, aquela vegetação que está, os manguezais, estão em área de alagamento, então hidrófila. Os manguezais, além deles serem hidrófilos, eles também chamados de halófilos, que são vegetações de ambiente de elevado grau de salinidade. Xerófila é aquela vegetação de ambiente seco. Agora, é importante nós observarmos essa xerofilia, que é o seguinte, não é apenas a falta de chuva que caracteriza uma vegetação xerófila. Também depende se esse solo está retendo ou não a umidade. Solos arenosos, não há muita retenção de umidade. Então, chove e não há retenção, porque predominam ali macroporos. Tá certo? Então, há a presença de cactos. E cacto é uma planta xerófila. E observe, no local que choveu, mas não houve a retenção de umidade. Quanto ao tipo de folha, ela pode ser latifoliada, que é uma planta de folha larga, e ela pode ser aciculada ou aciculifoliada, que é uma planta de folha pontiaguda. Exemplo, pinheiros. Então, o fato é o seguinte, se não for, o pinheiro, somente o pinheiro é aciculado. O restante, então, é o quê? Latifoliado. Quanto à luminosidade, aí está relacionada à questão da radiação solar. A planta pode ser heliófila, também chamada de pioneira, que é aquela planta exigente em luz. E umbrófila, olha bem, que é umbrófila. Ombrófila é umidade. Umbrófila é sombra, planta de ambiente sombreado. Então, quando ocorre desmatamento e você abandona uma área, a primeira vegetação a se recompor vão ser as heliófilas, porque elas são exigentes em luz. Depois que as heliófilas cresceram, o subbosque, as copas das árvores começam a se encontrar, forma-se um ambiente sombreado para o surgimento das plantas umbrófilas. As plantas umbrófilas, elas apresentam um limbo foliar, né, uma folha muito mais larga e mais escura, porque é uma alta concentração de cloroplasto, porque ela tem que ser altamente eficiente na realização de fotossíntese. Com relação à queda de folha, ela pode ser decida ou caduca, que são aquelas plantas que perdem as folhas, e ela pode ser perennifolia, sempre com folhas. A queda da folha está associada à umidade e à luminosidade. Então, vamos observar aqui. A folha ela tem duas funções, basicamente. Realizar fotossíntese e evapotranspirar. Para ter fotossíntese, tem que ter luz. Para evapotranspirar, tem que ter água. Quando a planta ela percebe que a quantidade de luz diminuiu, ela vai reduzir essa capacidade fotossintética. Se diminui a quantidade de água, ela vai diminuir essa evapotranspiração. Então, quando há uma redução drástica, tanto da luz quanto da água, o que a planta faz? Ela perde a sua folha, ela entra em estágio de senescência. Manda-se um recado através de hormônios, no caso que as auxinas, não precisamos mais dessa folha, porque ela não está realizando fotossíntese
E se ela continuar, ela vai evapotranspirar demais, vai perder muita água e a planta vai morrer. Então, por isso que há perda, tá, dessas folhas. Vamos observar esse bioma 4 aqui. Eu percebo que esse bioma 4, ele é perennifólio. É da floresta equatorial. Por que eu sei disso? Observe que ele está realizando fotossíntese o ano todo. Aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Ele está realizando fotossíntese o ano todo. Tá certo? Bom, se ele está realizando fotossíntese o ano todo, significa que tem luz solar o ano todo. Está florindo o ano todo, está frutificando o ano todo. A atividade biológica dos mamíferos o ano todo. Isso mostra para nós, então, que é um ambiente úmido, onde vai ter alimento o ano todo para esses animais. Tá certo, pessoal? Então, eu sei que essa vegetação aqui ela é perennifólia, porque ela realiza fotossíntese o ano todo. Vegetação mundial agora. Vamos, então, agora caracterizar a vegetação mundial para vocês. A tundra é uma vegetação herbácea, então rasteira, formada principalmente por musgos e líquens. É uma vegetação efêmera, então um ciclo vegetativo curto, por quê? Ele só vai se desenvolver no curto verão que a região apresenta. Ela ocorre no extremo norte aqui da América, pega também o sul aqui da Groenlândia, aqui a Islândia, né? E o extremo norte da Europa e da Ásia. Floresta de coníferas, também chamada de floresta boreal ou taiga. A presença aqui do pinheiro, biodiversidade pequena, certo? Plantas de troncos retilíneos, copas em formato cônico, aciculada. Esse formato cônico e a folha aciculada, né, pontiaguda, é para evitar o acúmulo excessivo de neve e isso promover a quebra desses galhos. E observe que ela é perennifólia, né? Mesmo no inverno denso, observe que as plantas continuam com suas folhas. Não é à toa que ela foi escolhida como símbolo do Natal. E mesmo naquela condição de temperatura muito baixa, ela se mantém ali verde. É uma vegetação que sofre muito com o desmatamento hoje, porque o pinheiro ele é muito explorado em países como o Canadá, os países nórdicos, aqui também na Rússia, tá certo? Para a produção de papel e celulose, madeira para serraria, para a construção de casas. Tanto que a gente fala que a taiga, no caso que a taiga é o nome utilizado na Rússia, né? A taiga siberiana, é a maior floresta do mundo. É só nós analisarmos o tamanho, né? Que é a Rússia. Daí nós chegamos a essa conclusão. Ela sofreu um intenso processo de desmatamento. Floresta ou bosque temperado. Ocorre aqui, olha só, na porção oriental dos Estados Unidos e Canadá, porção ocidental da Europa, porção oriental aqui da China, pega o Japão também, aqui na porção oriental da Austrália, também pega a Nova Zelândia. É uma vegetação espaçada, né? As plantas estão distantes uma das outras, como vocês podem observar, tá? Então é fácil de circulação, tá bom? São plantas de troncos muito grossos e as folhas, então, são plantas caducas. Olha só, olha esse chão, tá certo? Com grande serrapilheira, muitas folhas caíram. Essa foto é tirada basicamente no outono. O que acontece? No outono, a taxa de luminosidade diminui. Então, as plantas elas começam a trocar a coloração. Substitui o cloroplasto pelo xantoplasto, porque ele tem xantofila, para absorver outros comprimentos de onda e continuar realizando fotossíntese. Quando chega o inverno, não faz sentido ela manter as folhas, então as folhas caem totalmente. Essa vegetação sofreu um intenso processo de desmatamento porque ela ocorreu exatamente nas áreas de grande ocupação populacional dos Estados Unidos e Canadá, da Europa e também da China e Japão. Estepes e pradarias. As estepes elas ocorrem, são mais assim denominadas na Ásia e na Europa, e as pradarias mais na América, tá certo? Então as estepes seriam, um nome dado mais à vegetação que ocorre na Ásia e na Europa, e pradaria mais um nome dado à vegetação que ocorre na América. Mas uma coisa que nós percebemos é que as estepes elas são mais secas, e as pradarias elas são mais verdejantes, por causa da umidade. Então, aqui, por ser mais úmida, ela está mais verde. E observe que a vegetação aqui, herbácea, vegetação rasteira,
formada basicamente por gramíneas, ou seja, capim. Capim é uma gramínea. Aqui no Brasil, no sul do Brasil até praticamente a Argentina, nós temos a presença das pradarias. Vegetação mediterrânea, também chamada de chaparral. É uma vegetação que ocorre aqui ó, no sul da Europa, norte da África, sul da África, norte do Chile, oeste dos Estados Unidos e também o sul da Austrália. Observe que o solo é um solo pedregoso, um solo raso, com arbustos de pequeno porte e entrelaçados. Observe que eles se entrelaçam. São arbustos tipo maquis e garrigues. Tá? Denominação dada àquelas estruturas de ferro entrelaçadas que eram colocadas no litoral para impedir o desembarque, controlar o desembarque de tropas inimigas. Vegetação desértica, falta de umidade, então presença de quê? De cactos e arbustos o quê? Arbustos descidos. O que, na verdade, quando há a presença de alguns arbustos mais verdes, é porque eles têm um sistema radicular muito profundo para buscar água nos lençóis freáticos bem profundos. Então, aqui estão os desertos para nós. Savana. A savana, esse nome, ele é dado principalmente à vegetação que ocorre no continente africano, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Nós falamos aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o cerrado, né? O cerrado é uma vegetação savânica, mas se nós observarmos a nossa flora e a nossa fauna, não tem nada a ver com a savana africana. Nós acabamos falando que o cerrado brasileiro é uma savana por causa do clima tropical, mas em termos de flora e fauna não há semelhança nenhuma. Nós vamos observar a presença de algumas árvores, arbustos e a vegetação herbácea. O que nós observamos é que onde existem esses arbustos e essas árvores são verdadeiras manchas, mas os estratos são bem definidos, né? O estrato arbóreo, o estrato arbustivo e o estrato herbáceo. E a presença aqui, né, de animais, no caso mamíferos, de grande porte. Vegetação de montanha. Vegetação de pequeno porte, porque o solo é raso, temperatura baixa, então a vegetação não tem como desenvolver muito. A temperatura aqui, elas chegam a ser negativas, mas observamos que a vegetação é bem rasteira, né? E alguns arbustos de pequeno porte. Ocorre nas áreas montanhosas, como na Cordilheira dos Andes, aqui na América, montanhas rochosas, no Canadá e Estados Unidos, região central aqui da Europa, tem os Alpes, né, suíços, os Alpes escandinavos, aqui na Noruega e Suécia, aqui no Himalaia. E por último, a vegetação tropical pluvial, observe que é uma vegetação com alta biodiversidade, né, do ambiente úmido, tá certo? E de alta temperatura que nós temos. Observe que ocorre aqui na zona intertropical. Ok, galera? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante aí. Um forte abraço para vocês. Tá?